Rafa, seja bem-vindo, tá? Obrigado por ter aceitado o convite, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui para você é eu saber qual que era o problema que você tinha antes de começar o método que eu ofereço com treino e dieta. O que que você buscava? Qual que era a sua dificuldade aí? Eu vim da segunda gestação, né? Então eu tava com bastante dificuldade em perder peso. Como a Uhum, primeira gestação foi bem rápida, a perda de peso, eu voltei ao corpo normal. Na minha cabeça, a segunda gestação ia ser normal, também ia voltar com sim. peso automático, né? Porém, eu Uhum, tô um pouco mais velha, né? Não consegui ter essa perda de peso. Eu comecei a fazer uma dieta sozinha, malhar sozinha, mas meu resultado não aparecia. Passei muita fome com a minha dieta. Achei que era só cortar o arroz, carboidrato, uhum. e o resultado aconteceria, mas infelizmente não aconteceu. Isso fazendo por conta, você fala? Por conta, sozinha. Uhum. Tá, e tipo, e nesse processo aí, teve alguma coisa assim que foi o mais difícil? Por exemplo, você tava com alguma compulsão por doce, ou alguma compulsão por comida, ou a dificuldade era somente de fazer a dieta, saber o que tem que comer? Qual que era a maior dificuldade nessa parte, nesse quesito? Eu não tenho muita compulsão alimentar. Eu gosto muito de comida, de arroz e feijão, mas uma coisa que eu tenho que comer, senão eu passo mal, eu não tenho muito isso. A dificuldade realmente é comer certo, a quantidade certa, para realmente perder o peso. Porque eu parava, Uhum. ficava sem comer, por exemplo, não vou comer arroz hoje na janta. Aí no outro dia eu comia arroz no almoço, uma quantidade maior, porque eu estava com fome. Então tinha maior, a dificuldade realmente era a quantidade certa, ter o que eu podia comer, o que eu não podia comer. Uhum. E legal também que, tipo, as pessoas às vezes acham que você tem que ficar sem comer para emagrecer, mas é o contrário, né? Você precisa comer para conseguir emagrecer de fato, com qualidade, né? Nesse período aí, você sentia cansaço ou sentia às vezes que o metabolismo estava mais lento? Tinha alguma percepção assim ou não? Sentia um pouquinho de cansaço, metabolismo lento, porém o que mais deixava chateada é eu ficar com fome e o resultado não aparecer. Entendi, Eu certo. tinha uma balança, eu me pesava toda hora, tipo, Aham. E era pior. com relação à autoestima, tipo, autoestima ou roupa, às vezes, peso na balança, roupa, às vezes, que você queria usar, não conseguia usar, tinha isso ou... Ai, que mulher que não tem isso, né? Que não consegue usar uma roupa, que guarda a roupa no guarda-roupa lá. Uma hora eu vou emagrecer, eu vou usar. Uhum, Toda hora, o tempo inteiro, né? Então, assim, principalmente por causa da gestação, a sua barriga fica muito grande, né? Aquela pochete ali, a maior dificuldade de perder ela. Então, assim, várias roupas guardadas para que um dia eu vou usar, um dia eu vou emagrecer, né? E é uhum, triste, né? Você olhar no espelho e não reconhecer seu corpo. sim. E nesse processo, você lembra de cabeça quantos quilos mais ou menos você perdeu? Ou medida, não sei se você chegou a tirar medida, alguma coisa assim, mas você notou que reduziu centímetros, alguma coisa assim? Não, perdi bastante. Eu não cheguei a tirar a medida na fita, né? Só as fotos mesmo. Mas as roupas, né, você consegue perceber muito na roupa, e principalmente nas pessoas, né? As pessoas falam, nossa, como você emagreceu. Eu tinha um short jeans, que eu usei já há uns 2 anos, 3 anos atrás, e antes até da gestação, esse short já estava bem apertado em mim. Aham, Aí, agora, focada na dieta, consegui ter, eu acho que 5 quilos, a gente já conseguiu perder, né, em menos de 50 dias. sim, Eu consegui entrar no shorts domingo. Nossa, o short tá largo. Assim, legal. é uma sensação assim surreal, né? Você poder colocar Uhum. aquela roupa que você guardou, um jeans entrar em você, você voltar a usar o manequim 38 que você usou lá atrás, é bacana. Legal. Eu vi que você tá doando quase um guarda-roupa inteiro de roupa, né? Eu tô Perdeu doando, já é a bastante. terceira vez esse ano que eu tô doando roupa. Legal. E como que você se sente agora com relação à questão mais fisiológica, assim, sensação, percepção de, por exemplo, disposição, depois que você perdeu esse peso, às vezes mais animada com o treino, mais força nos treinos, porque também tem a questão da gestação que você acaba tendo uma rotina um pouquinho diferente das pessoas que não têm filho, né? Porque a carga de serviço é maior, né? Ah, bem maior, né? Mas eu tô com mais disposição agora, comendo alimentos saudáveis, por mais que é uma dieta, é um planejamento alimentar, eu como bastante, né? Realmente, aumentou a quantidade de refeições no dia. Tomo muito mais líquido, porque a minha dificuldade em alguns momentos não é não comer um doce, não é não comer uma
arroz, mas sim ingerir líquidos, né? A Uhum. água, principalmente. Eu venho de duas gestações aí, com um intervalo bem grande de uma para outra, mas as duas dificuldades da minha gestação foi por causa da água. Eu fiquei internada, infecções urinárias recorrentes, dor nas costas, por problema no rim, por causa da água. Hoje, na dieta, né, fazendo um planejamento alimentar com você, eu consigo ingerir muito mais chá e automaticamente água. E isso, minha pele mudou, né? Então, assim, eu fico Uhum. muito mais disposta, não tenho dor nas costas mais, não ataca meu rim. Ah, Então, é uma legal. qualidade de vida melhor. Claro, é Não, corrido, né? Ter um bebê e. pequeno, igual você perguntou. Eu tento deixar os meus alimentos, a minha comida pronta. Pelo menos eu Uhum. cozinho legumes durante por uma semana, deixo o Sim. frango ali preparado para mais ou menos uns três dias, para que me ajude no dia a dia. Porque tem dia que dá para você fazer tudo certinho, mas tem dia com o bebê não dá. Uhum. É, não, o mais legal é que, por exemplo, mesmo com um filho, você conseguiu fazer tudo, né? Tipo, você conseguiu bater as metas que a gente estabeleceu, né? Tem gente que acha que não é possível, Consegui. né? Não, consegui. E assim, Lucas, eu tento sempre focar no que é mais fácil para mim. Eu sei que você passa a dieta, conforme tem que perder, tem a Uhum. meta, tem a frequência na academia, mas em alguns momentos eu não consigo ir na academia, por exemplo, fazer ali toda a musculação, treino de musculação, mais o cardio. Sim. Tipo, o tempo que eu tenho, em alguns momentos não dá para fazer. Então, eu Uhum. opto sempre em fazer o quê? O cardio. Faço o cardio e foco 100% sem errar na alimentação, Uhum. porque a musculação, o cardio, eu sempre vou precisar de alguém para cuidar do bebê, né? Sim. Então, em alguns momentos, não é todo mundo, não é toda hora que eu tenho alguém para cuidar do Theo para Uhum. poder ir na academia, ficar, por exemplo, 1h20, 1 hora. Então, a Uhum. alimentação é o que eu consigo seguir quase 100%, então é o que eu foco na alimentação. Não é que eu Legal. não faça o cardio, não Sim, faço aham. musculação, eu faço, Não, mas é foco até mais legal você no. falando isso, porque, por exemplo, eu já coloquei até já tem no método lá, o HIIT lá, que é o intervalado, que é justamente por Aham. questão disso, né? Às vezes, se você tá um pouco corrida, você consegue pelo menos fazer um cardio com mais intensidade e ainda assim tem o resultado que você busca, só que em um tempo menor, né? Legal. O HIIT é bem bacana, porque quando eu tava fazendo por conta própria, eu fazia 1 hora de cardio por dia. Eu comecei a acordar 4h30 da manhã e fazer cardio de manhã antes do meu marido ir trabalhar. Então eu fazia 1 hora de caminhada sozinha e o resultado não estava acontecendo. Salvou, né? Aí você colocou o HIIT da caminhada lá, que eu faço, por exemplo, 25 minutos, 15, 2 minutos correndo, um caminhando, eu consegui perder muito mais peso do que 1 hora de caminhada, sozinha, né? Legal. Fazendo tudo sozinha. Uhum. Tá. Uma pergunta-chave aqui, tipo, por que você indicaria o meu produto, o meu método aqui para outra pessoa? Olha, eu indicaria pelo resultado, porque realmente, tá? Você emagrece, tá? E o resultado acontece, não tem como não acontecer. E você começa a ver que realmente o que ele passa fica dentro do seu orçamento. As frutas são baratas, o ovo é barato, o frango Mais é importante, barato, né? né? Tipo Legal. assim, uma dieta hoje em dia realmente mexe com o financeiro, mas o que ele passa na sua dieta você consegue comprar, tá? Fazer e seguir. Não tem Uhum. segredo, né? É um básico realmente bem feito que o Lucas faz. É o que funciona, né? É o que funciona. Obrigado por ter participado, tá? De nada, que Posto um pouco do isso. seu tempo aí para fazer esse depoimento aqui, isso que vai ser bem útil para mim, tá? E depois eu vou estar fazendo contato com você para te dar um bônus aí pelo depoimento, tá bom? Muito obrigada, bom trabalho, tá? Sucesso para você na plataforma. Obrigado. Valeu, Tchau, Rafa. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.